Boa noite, gente. Boa noite. Chegou o dia. É, realmente o tema sobre nova direção, é porque eu pensei assim, se eu colocar o tema que eu queria, acho que a Marisa não ia deixar, porque ia colocar assim, vamos mostrar quem que manda no barraco. Acho que ninguém viria assistir, né, a palestra. Aí fiquei pensando, falei, não, como é que eu vou dizer isso aqui? Aí veio assim, sobre nova direção, né? Que é o que a gente faz aqui. Eu acho que a gente vem buscar ferramenta para isso, para assim, para ser uma sobre nova direção. Quem é que vai mandar, né? Como é que a gente vai tomar conta das nossas atitudes, das nossas ações, sob nova direção. Então, veio essa ideia na minha cabeça, e eu fiquei pensando, né? Quando a gente passa assim numa pizzaria, ou passa em algum business e vê lá a placa, sob nova direção, dá até uma esperança, né? Às vezes o lugar é tão bom, assim, não era muito bom, mas era prático, tá perto de casa, você passa e fala, puxa, podia ser tão bom, aí você vê a plaquinha, sob nova direção, até anima. Você vai parar nessa direção, tem esperança de alguma coisa, porque o que significa, né, essa questão de uma nova direção? Que significa que a atividade é a mesma, o produto é o mesmo, mas a direção é outra. Os gerentes são outros. Então, eu fiquei pensando, se a gente tiver uma plaquinha assim, sob nova direção na gente, é a gente ainda aqui nessa vida, nessa encarnação, mas, quem sabe, o nosso espírito vai estar no comando de uma nova direção. Então, começou essa busca toda de como que a gente consegue trabalhar essa melhora interna num novo comando, um novo momento na mesma encarnação. Por isso saiu a ideia do Sob Nova Direção. Então, é isso aí. E o que vem, então, no sentido, quando a gente pensa sobre nova direção? Mudança, né? Então, a primeira coisa, né, coloquei as 3 coisas aqui, que seria dar outra direção, arrumar de outro modo, deixar uma coisa por outra e transformar. Então, pensando, né, é sempre a gente mudar a direção. Acho que essa é uma palestra aqui dizendo que ela ouviu um pastor falando que quando a gente pega uma estrada errada, né, é terrível, porque você tem que voltar tudo para conseguir. Não sei se vocês já pegaram o caminho errado da Turnpike. Eu já peguei, e a fazer retorno na Turnpike é de chorar, porque o próximo retorno é sempre longo, né? Então, eu fico pensando, se a gente estiver muito longe, essa volta ela vai ter um pouquinho mais de demora, né? Arrumar de um outro modo, não está dando certo desse jeito, de alguma forma a gente vai querer mudar, né? Mesmo que a gente não quiser mudar, não está dando certo, vai incomodar de alguma forma, né? Trocar, fazer a troca, as substituições e transformar, né? Então, quando a gente não faz essa mudança na gente, a gente fica querendo que tudo mude do lado de fora. E eu passei por uma experiência bacana, que eu estava muito chateada com a minha academia, né? A academia Lifetime é uma academia muito boa e eu achei que ela estava chata. Então, eu falei, vou fazer o seguinte, vou procurar outra academia. Então, fui me inscrever em várias aulas de graça, fui testar academias diversas. Fui, assim, umas 3 academias. E foi uma experiência bacana, porque eu descobri assim, uma coisa em comum com todas as academias, que a gente vai, assim, fiquei analisando o que todas elas têm, e descobri que sou eu, que não quero fazer o exercício. Então, nesse sentido aqui, eu fiquei pensando, a gente quer que muda, eu quero fazer alguma coisa, quero estar super atleta, mas eu não quero fazer as repetições. Então, achei que a academia que era ruim. Não adianta, né? Eu tive que fazer essa caminhada. Então, a gente tem que fazer alguma coisa, porque a gente começa a achar que é o lado de fora que tem que mudar, e não a gente. Então, quando começar a prestar atenção, que a gente tem esse poder de estar mudando e reciclando. Esse espírito Ahmed, ele tem vários livros escritos, renovando atitudes, os prazeres da alma e as dores da alma. Ele traz essa questão sobre a mudança. Ele fala assim, ó, a necessidade de diferentes arrumações, né, essas mudanças em nossa existência, afetará nosso comodismo e conforto, solicitando de nós uma reciclagem de conceitos, crenças e valores, um repensar de posturas, modificações nos costumes e hábitos e um diferente direcionamento aos pensamentos e sentimentos. O convite dessa nova direção que a gente tem que ter, o convite que ele faz dessa reciclagem de conceitos que a gente tem que ter, para poder, alguma coisa está incomodando para mudar. Né? Na Evolução em Dois Mundos, André Luiz traz a psicografia de... Só um minutinho, gente. Eu acho que eu estou com o PowerPoint aqui. Eu vou pular, porque acho que o que eu coloquei ali tem umas anotações minhas, então, desculpa. Eu só vou passar as telas, a apresentação é a mesma, mas vai ter telas aqui que não está na apresentação. Então, ele fala nessa necessidade da gente ter essas mudanças. E André Luiz fala que o espírito encontra no cérebro o gabinete de comando das energias que o servem como aparelho de expressão dos seus sentimentos e pensamentos. Então, um convite que está no cérebro, esse controle, esse gabinete de controle que é o cérebro. Então, foi onde eu comecei a buscar essas questões dessas mudanças. Então, assim, a pergunta é, mudar é fácil?
não é fácil, né? Mas a gente tem vontade de mudar, né? Pois é, os espíritos falam outra coisa para a gente. Eles falam que é fácil, a gente só não tem vontade. Então, eu comecei a assistir, comecei a procurar algumas coisas muito interessantes de que se a gente tem vontade e fala que é difícil, e eles falam para a gente aqui nessa pergunta 909, né? Se a pergunta de Kardec é se a gente poderia, pelos nossos esforços, vencer as más inclinações, e a resposta sim, frequentemente fazendo esforços muito insignificantes, o que lhe falta é a vontade. Um pouco dentre vós fazem esforços. Aí chama a gente para um outro patamar, né? Chama a gente para o esforço, chama a gente para uma atitude, uma transformação da gente. Então, a gente tem que estar procurando sempre, de uma forma, eu fiquei buscando assim, a gente escuta falar sobre a vontade o tempo todo, que a gente tem que ter a vontade. Mas e antes da vontade, como fazer para chegar na vontade? Como despertar a vontade dentro da gente? Porque falar que a gente tem que ter vontade, a gente escuta. E a gente até sabe, não precisa ninguém falar que a gente tem que ter uma vontade. Mas como que isso? Será que tem uma receita? Será que tem alguma forma disso, né? Joana vem falar para a gente o seguinte, que quando alguém aspira por mudanças para melhor, adia energias saudáveis do campo mental. Então, a partir do momento que a gente quer uma mudança, a gente já começa na esfera, a nossa aura começa a expandir para alguma coisa. Então, olha só, irradia energias saudáveis do campo mental, que contribuem para a realização da meta. Através de contínuos esforços direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos que levam ao êxito, como decorrência normal do querer. Nenhum milagre ou inusitado ocorre nessa atitude que resulta do empenho individual. Então, não tem milagre, não vai acontecer, a gente não vai essa vontade assim cair do céu de fazer as coisas, a gente tem que ter esse esforço. E é bacana pensar que nesse desejo, nessa vontade, a gente começa já a exalar uma energia que vai captar outras energias iguais. Então, provavelmente, a gente vai estar em companhias melhores, né? A gente vai estar mais estagnado naquilo. E eu trouxe essa frase de Helena Blavatsky, ela foi uma escritora russa, ela foi cofundadora da Sociedade Teosófica. E ela disse essa frase que fala sobre a vontade, né, muito antes ainda, né, de Kardec. Tanto o desejo como a vontade são absolutamente criadores, formando o próprio homem e o meio ambiente que ele deve viver. Então, ela já coloca duas coisas, vontade e desejo, que a gente muitas vezes usa da mesma forma, né? A gente acha que vontade e desejo está meio no mesmo patamar. Mas ela faz um convite aqui, ó. Mas a vontade cria inteligentemente, enquanto o desejo cria cega e inconscientemente. O homem, portanto, constrói a si mesmo a imagem dos seus desejos, a menos que se construa segundo a imagem do divino através da sua vontade. Então, só nessa passagem dela aqui, o que eu fiquei pensando? Quando ela divide desejo e vontade, eu pensei assim, que quando a gente tem vontade, a gente não pensa muito. A gente faz, requer uma ação. Se você está com sede, você não fica pensando, acho que eu vou levantar e pegar um copo d'água, né? Você não fica analisando muito. Você age. Mas se você começa a falar, no caso de um chocolate, por exemplo, eu estou com desejo de comer um chocolate. Ou estou com vontade, mas ele seria um desejo. Você não está se movendo muito. Você fica assim, se alguém me desse um chocolate, né? Ou se eu pudesse... Não está com aquela vontade de sair e buscar um chocolate. Embora eu conheça uma pessoa que levanta de madrugada para ir comprar chocolate, né? Meu marido adora chocolate, ele já levantou de noite para comprar chocolate. Isso é a vontade, aquilo que impulsiona que você vai fazer. Então, ela divide isso. Então, se a gente pensar que essa vontade é aquilo que a gente tem, impulsiona, que movimenta, ela cria inteligentemente. Mas se a gente tem o desejo, ele está mais inconsciente. Então, se a gente construir isso no desejo, nessa coisa mais superficial, a gente vai estar, né, num nível mais baixo. Mas se a gente construir essa vontade, a imagem de Deus, então a gente vai estar muito mais próximo de uma coisa mais espiritualizada, né? Identificar um pouco o que seria isso, esse contato. E na pergunta 911, Kardec continua, né, nesse questionamento sobre a vontade, e a resposta não é muito mais animadora do que a primeira, mas bate de novo na mesma tecla, que depende da gente. Então, a resposta é essa aqui. Há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade está apenas nos seus lábios. Eles querem, mas estão muito satisfeitas de que assim não seja.
Quando o homem julga que não pode superar suas paixões, é que o seu espírito nela se compraz, por consequência de sua própria inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual. Vencê-las é para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. Então, se a gente tiver mais consciência, fica mais fácil a gente mudar. Como é que a gente vai criar essa consciência para que o nosso corpo entenda todo esse comando e não fique só na vontade, né, do que eu quero? Que essa vontade ela passe por uma ação inteligente, como fala Helena Blavatsky. E aí eu coloquei essa imagem aqui, porque, para mim, muitas vezes o vencer a vontade é isso, é sair da cama, né? Quantas vezes a gente acha que a cama acaba vencendo. Então, acho que essa imagem aqui, levantar assim com essa faixazinha, é isso. Conseguir sair da cama, é esse esforço que eu acredito que os espíritos vêm falar para a gente. Que o mínimo esforço é isso. Às vezes é um pequeno ato que se transforma numa coisa maior depois. A gente não pode pensar, correr uma maratona se a gente não conseguir, muitas vezes, sair da cama. Então, Leon Denis fala, no problema do ser, do destino e da dor, que o uso persistente, tenaz da faculdade soberana da vontade permite-nos modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. Então, o convite dele ainda é que a vontade ela tem essa superioridade. Né? Mas ele fala assim, o uso persistente é uma questão contínua, a gente tem que usar, tem que aprender a usar essa vontade. E como é que funciona isso? Essa vontade funciona como uma força motriz, ou seja, já é uma energia que ela é gerada automaticamente, passa a fazer parte do nosso pensamento. Há uma força motriz mais poderosa que o vapor, a eletricidade e a energia atômica, que é a vontade, dito por Albert Einstein. Então, ele já compara que a vontade ela é um propulsor. Né? Mas aí fica sempre aquela questão, tá bom, e como é que eu chego na vontade? Porque até agora a vontade está difícil de chegar, né? E o que Jesus fala para a gente quando a gente está, as passagens do Evangelho, o que ele sugere? Quando ele fala, a tua fé te curou, a procura dele é justamente o convite para a gente buscar o quê? Alternativas, os desejos conscientes, faz a gente pensar. Então, ele faz um convite para que a gente se mova e que a gente possa se curar através dessa vontade de melhorar. Ou quando ele faz a pergunta, o que buscas? O convite dele sempre de pensar para a gente poder fazer essa nossa ponderação, esse conhecimento da gente com relação à vontade que a gente tem. O convite dele sempre é para que a gente pense e que a gente possa, então, refletir essa importância da nossa ação na nossa melhoria. Ajuda-te que o céu te ajudará. Então, quando a gente escuta isso também, é uma forma é um convite de que, quando a gente fizer a nossa parte, a gente vai ter ajuda. A gente nunca vai estar sozinho. No momento que a gente pede e a gente busca e faz nosso esforço, não é dado de graça, não é uma coisa que vai acontecer, a gente vai estar recebendo essa ajuda, porque a gente não vai ter nenhum tipo de sucesso, de realização, se a gente não tiver esforço para nada. Tudo que a gente vive hoje teve um esforço lá atrás, teve um movimento lá atrás para a gente poder receber isso agora. Então, tudo isso que eu fiquei pensando me levou nesse livro aqui, que é onde ela fala. Esse livro ele é escrito por uma escritora americana, muito jovem, o nome dela é Kelly McGonigal. Ela é PhD em psicologia e ela dá aulas em Stanford. Eles têm um curso sobre o cérebro, essa parte dos desafios à força de vontade, The Science of Willpower. Então, se vocês procurarem, esse livro dela é fantástico de ler, é muito interessante. Tanta informação que ela traz sobre o cérebro e o quanto que bate de encontro com tudo aquilo que a gente estuda de André Luiz sobre o cérebro. Tá? Então, ela fala coisas bem interessantes e explica como que funciona a questão da vontade no cérebro da gente, como que ela desenvolve, onde que ela está, como que ela funciona dentro da cabeça da gente. Eu acho que esse vídeo, não sei se eu vou conseguir trazer as outras fotos que eu coloquei. Que pena, mas tudo bem. Então, o que ela traz? Uma proposta disso aqui. Ela diz que no cérebro, no córtex frontal, tem 3 partes que formam esse córtex frontal, que é o desafio do poder do eu não vou, o poder do eu vou e eu quero. Que esses 3 poderes
Esses 3 desafios, eles andam juntos. Então, primeiro, do eu não vou, ela fala o seguinte, ó, quais são os seus hábitos mais frequentes? O que eu faria desistir ou diminuir o consumo porque está minando nossa saúde, felicidade ou sucesso? Por exemplo, resistir a um sorvete, o chocolate, o cigarro, reclamações. Qual que é o convite dela? É tudo aquilo que o nosso corpo quer fazer e a gente não quer fazer. Não deveria fazer, pelo menos. Então, essa luta, primeiro, disso, o que o corpo pede. O segundo, esse poder do eu vou, é isso. Ó, o que você mais gostaria de fazer ou parar de adiar, porque sabe que se fizer, irá melhorar a sua qualidade de vida. É o contrário. É aquilo que eu não quero fazer, né? Mas meu corpo não quer fazer, mas eu quero fazer. Então, o primeiro é o corpo que quer e você não quer. O segundo é o contrário. E o desafio do eu quero, esse poder do eu quero, é o que define os outros dois. Porque, olha só, objetivo de longo prazo, qual é o objetivo de longo prazo mais importante que você gostaria de colocar sua energia? Qual querer imediato pode mais facilmente distrair você ou tentar distanciar do seu objetivo? A força que nos ajuda a lembrar dos nossos objetivos. Então, é aquilo que move a gente, a nossa energia, a nossa vontade está aí. Mas é uma situação que a gente fica assim, como é que eu lido com tudo isso? Porque tem dias que a gente sabe que o corpo está pedindo uma coisa e a gente não é aquilo que a gente quer. O que vai levar a gente a fazer o que a gente deveria fazer? O nosso objetivo, porque é o que move a gente. Se o alpinista está subindo a montanha, o que faz ele continuar subindo é que ele sabe que ele tem o objetivo de chegar lá em cima. Mas, naquele momento, ele está vivendo exatamente esse eu não vou e eu vou. Porque o corpo dele não quer subir, quer parar, está cansado. Né? Muitas vezes, ele tem aquela vontade, o corpo não responde. Então, isso acontece o tempo todo. Então, todo o livro dela, ela vai nesse trabalho sobre o cérebro, bem bacana, mostrando esse desafio desse córtex frontal. Vou puxar aqui. Aqui. E foi a frase de Paulo que me chamou a atenção, porque é exatamente isso que ele fala, quando ele fala isso. Pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Não é bem isso? Eu vou, eu não vou e eu quero. Porque ele sabia o que ele queria, mas, ao mesmo tempo, ele não conseguia isso. Né? O que a gente quer fazer, a gente não faz. E aquilo que a gente não faz, a gente quer fazer. Então, basicamente, me deu uma ideia assim que ela, por ser uma cientista, ela nem comenta isso no livro, o livro dela é totalmente científico, mas será que não é isso na cabeça? O que ele quis dizer é que a gente está dentro da gente esse conflito, né, de situações. E ela propõe o seguinte: como treinar o seu cérebro? Ela diz que a gente pode treinar esse cérebro. Tá? Então, ela coloca aqui, não era para aparecer tudo assim de uma vez, mas vocês vão, né, tentar ler um pouquinho devagar, que vai dar certo. Ela propõe o seguinte: autoconhecimento, seu propósito de vida. E o autoconhecimento, a gente sabe que já é dito para a gente há quanto tempo. E ela parte desse princípio, porque ela parte do seguinte: se a gente não se autoconhecer, se a gente não tiver esse propósito, como é que a gente vai ter um autocontrole? Se você não souber o que você está passando, o que você está sentindo, como que você vai determinar isso? Por exemplo, ela diz no livro dela, ela trata o livro com várias experiências. Uma delas, ela diz que a gente faz, por dia, 227 decisões sobre comida. É muita decisão. Então, ela propõe isso. Se a gente se conhecer, a gente pode ter ferramentas para lidar melhor com essa questão de treinar o cérebro. Tá? A outra seria a meditação. A proposta dela é que a meditação, ela consegue, então vou ler aqui, né? Depois de 11 horas, já se vê melhora na atenção e autocontrole quando você faz a meditação, porque ela vai agir no cérebro. Ela cria novas conexões entre regiões importantes do cérebro, foco, controle dos impulsos. E em 8 semanas, ela aumenta a massa cinzenta, que a massa cinzenta é, no caso, um receptor, né? Que faz a transição das informações no cérebro. Então, aumenta o fluxo sanguíneo do córtex frontal, como o fluxo de sangue nos músculos. Então, se você faz isso, você está justamente aumentando o seu córtex frontal. Então, com a nossa evolução, o córtex frontal foi aumentando. Então, ela propõe o seguinte: se ele aumentar, a gente vai ter proporções melhores de ter melhores decisões. Com esse fluxo de sangue, com o aumento da massa cinzenta. Então, os nossos instintos, a parte do cérebro que lida por instinto, ele vai ter menos força, a gente vai ter mais oportunidade de tomar melhores decisões. Então, a proposta dela é que a meditação vai ajudar que a gente faça propostas melhores. Na outra foto que eu tinha colocado, eu coloquei a foto da evolução, né, desde os répteis até a gente, e é incrível como o córtex frontal vai aumentando. E falando com a minha sogra no telefone, que ela é bióloga, ela falou assim: Stella, na nossa gestação,
nós passamos por todas essas partes do cérebro, né? E eu tinha foto também do feto, onde ele tem o cérebro do tamanho do réptil e como ele vai passando até o nosso humano. E isso tem um propósito também dentro da barriga, porque acho que o bebê, né, imagina se ele ficasse questionando um monte de coisa na barriga, como a gente questiona com um cérebro um pouquinho maior. Então, a gente tem que ter a perfeição disso tudo, né, dessa máquina do cérebro. O que o André Luiz fala na Evolução em Dois Mundos, que a gente está estudando no livro, bate muito com o que ela fala dessas regiões do cérebro, muito. Ela fala também que a respiração é outra parte. O que acontece? A gente, quando passa determinadas situações, a gente está naquela posição de luta, né, ou fuga. É isso que acontece no corpo da gente, justamente no cérebro, na parte límbica, que é ativado aquela parte automática da gente. Existe, eu não sei se vocês já ouviram falar do sequestro da amígdala. Tem uma amígdala dentro do cérebro, não é a amígdala da garganta. E esse sequestro da amígdala foi dado por Daniel Goleman, que ele escreveu o livro Inteligência Emocional. Tem vários assuntos na internet sobre isso. A Nete Guimarães tem várias palestras sobre, bem explicadas. Porque é óbvio que aqui a minha intenção não é dar explicação científica do cérebro, não tenho esse conhecimento, mas assim, ferramentas para vocês buscarem, porque é muito bacana. Eu estou assim, apaixonada por cérebro. E está trazendo muita informação bacana. Então, o que ela fala? Que essa amígdala ela é responsável pelas coisas, tudo que acontece para a gente, que a gente fica assim, no automático. Então, se um dia você tomou um susto à noite, e aí você gravou aquilo na amígdala. Aí um dia, se você está andando à noite e escuta uma batida, você pula. É ela que faz a gente ter essas sensações, que é boa também. Se a gente não tiver isso, a gente não vai ter proteção de muitas situações de perigo para a gente. Então, ela fala que sequestra a amígdala, que é a amígdala que sequestra os nossos pensamentos. A gente não percebe. Então, ela toma conta do cérebro e o córtex frontal não consegue raciocinar. Então, consequentemente, a nossa vontade, o nosso esforço, ele é abalado por isso. No livro, ela dá vários exemplos sobre isso também. E interessante que a Nete Guimarães dá uma palestra onde ela explica o que a gente pode fazer para confundir a amígdala, porque ela fica confusa. Então, tudo que você faz fora da sua rotina, sabe aquela coisa? Acorda no mesmo horário, dorme do mesmo lado da cama, toma banho, dirige o mesmo caminho, chega no escritório, põe a bolsa no mesmo lugar. Isso são padrões que vai ficando na amígdala. O dia que você chega no seu trabalho e mudar a sua cadeira de lugar, você tem um pânico, um ataque, porque saiu da rotina. Então, a amígdala está muito presente na tomada de decisões. Então, ela fala o seguinte, para você fazer exercícios de usar a mão esquerda para abrir a porta, de fazer caligrafia com a mão esquerda, tudo que você faz, toma banho de olho fechado, tentar deixar a amígdala louca, para que ela não tome tanta decisão. Então, tudo isso está tendo, né, no sentido de você conseguir fazer isso funcionar. Então, no caso da respiração, ela ajuda nisso. No momento que você consegue respirar, você está, né, oxigenando e você vai fazer o que ela chama de pausa. Você faz uma pausa e planeja. Não é mais as duas atitudes de correr ou lutar. Vai parar e vai planejar o que você vai fazer. Então, quando o córtex frontal comunica a parte baixa do cérebro e regula batimentos cardíacos, pressão sanguínea e funções automáticas. É isso que a respiração vai fazer. Ela propõe que a gente respire em 1 minuto 6 vezes, bem longamente. Tem vários exercícios. Outra parte importante, que também vai aumentar, o aumento dessa massa cinzenta, a gente, desculpa os erros que estão aqui, mas isso foi parte do estudo, tá? Eu não arrumei essa parte. O aumento da massa cinzenta, né, e das células. Então, a das células e a parte branca ajuda a comunicarmos mais eficientemente uns com os outros. Então, diz que 5 minutos de exercício por dia vai trabalhar também no aumento dessa massa cinzenta, que vai ajudar nesse processo da gente analisar e está mais claro nas nossas decisões, o que a gente vai fazer, com a nossa vontade, o que a gente vai desenvolver dali. Aí tem parte aqui em inglês, né? Então, só para dizer que estava em cima. E ela fala também sobre a indulgência, a autoindulgência, onde você vai aprender que o nosso autocontrole ele não pode ser... o nosso crítica, né? Criticismo não pode ser maior do que o nosso autocontrole. A gente não ficar se culpando, que a gente possa entender isso com a gente mesmo. E, dentre mais esses estudos, ela traz também a questão de dormir melhor. Realmente, a falta do sono altera bastante a função cerebral. E a gente sabe que a gente já estudou bastante que a oração também ajuda muito nessa questão cerebral. Não vou entrar no fator de serotonina, de dopamina, porque, de novo, não é uma palestra sobre o cérebro, mas é só para trazer vocês que existem estudos que a gente pode melhorar o nosso computador aqui para poder
sob essa nova direção, ter melhores decisões e usar essa vontade, né, Lili? Pois é, não passaram todas aqui, tá? O que eu queria passar para vocês. Que pena. Realmente, eu devia ter passado ali. Mas eu vou trazer as informações que eu tinha, dos slides que eu tinha colocado, e dividir com vocês o que eu cheguei nessa conclusão tudo aqui. Primeiro, essa definição da parte científica com os livros de André Luiz, com essa questão do cérebro, dos andares do cérebro, essa questão que ela disse das 3 partes do córtex cerebral. Convido vocês a lerem o livro. Está tendo uma exposição sobre o cérebro no Museu de Ciências de Palm Beach, fantástico, que eu, infelizmente, não pude ver antes de fazer a palestra no meu estudo. E lá eu tirei uma frase que é de 1957, se não me engano, 1800... Não marquei a data aqui. Mas essa frase, olha que interessante, né? É de um neurocientista, ele é o pai da neurociência. Ele ganhou o prêmio Nobel de Medicina em 1906. O nome dele é Santiago Ramón y Cajal. Ele é um espanhol. E olha o que ele escreveu, gente. Em 1850, ele viveu de 1852 a 1934. Então, essa frase lá que ele colocou está nessa exposição. Fala assim, ó, que qualquer homem, se tivesse vontade, seria o escultor do seu próprio cérebro. Um cientista falando isso, gente, há muito tempo atrás, né, nesse convite todo do que a gente pode estar fazendo com o nosso cérebro, e toda a parte que Joana convida, que André Luiz fala, de como que a gente pode controlar isso e como que a gente vai estar melhor quando a gente entender como é que esse cérebro funciona. A gente vem vindo numa sequência de palestras sobre a vontade, e eu fiquei pensando nisso, então, se dá para a gente desenvolver a vontade. Meu convite fica aqui para que vocês também busquem isso, porque minha busca não acabou. É muita coisa que continua. Estou tentando me convencer como tudo isso a gente pode colocar em prática no dia a dia. Mas eu acho que a gente tem essas receitas sempre, sempre, né? O autoconhecimento, a meditação, a respiração, o autocontrole, tudo isso que cientificamente prova que a massa cinzenta faz conexões novas, que a gente pode, sim, trazer maior consciência das nossas decisões, dos nossos atos, para que a gente possa, então, sair do lugar comum, para que a gente possa estar nessa nova direção, escolher melhor, fazer melhores escolhas, entender como esse nosso corpo funciona é primordial. Entender o computador que está aqui dentro, acho que o que eu tirei de todo esse estudo é isso, é entender esse computador que está aqui dentro da cabeça da gente, como que a gente usa ele e o que a gente pode fazer no dia a dia, de verdade, para que esse computador esteja melhor, né? Então, meu convite fica para que vocês, junto com essa literatura que a gente tem, né, espírita, André Luiz, que foi escrito em 1958, não é isso? O livro dele, Nos Dois Mundos, né? E o quanto que a ciência está acompanhando e falando agora sobre isso, e o quanto que, quando os espíritos falam para a gente que mudar é fácil, e a gente fala que mudar é difícil, a gente fala que a gente tem vontade e não muda, e eles falam, não, né? É fácil, vocês é que não têm vontade. Então, a gente tem que começar a ponderar onde é que a gente fica nessas duas partes. Onde que a gente vai trabalhar o nosso cérebro, onde que a gente vai buscar essas ferramentas para entender o que eles já entenderam, eles estão tentando dizer para a gente que é fácil, que falta é a vontade e o esforço. Não é uma vontade que você acorda com a vontade. Ela pode ser trabalhada, ela pode ser construída à medida que a gente faz o nosso córtex frontal trabalhar a nosso favor e não deixar a amígdala louca tomar conta, né? Então, gente, desculpa de novo, não pude trazer para vocês o último slide, que tinha uma oração muito bonita, mas, de coração, a minha oração para vocês é que vocês possam buscar essa informação mais a fundo. Não tenho todas as informações, como eu disse, o cérebro não é a minha especialidade, mas que vocês busquem, porque tem bastante informação legal para treinar essa vontade, para fazer com que a gente consiga passar isso para frente e ter uma nova direção no mesmo corpo, nessa mesma encarnação. É isso que eu queria dividir com vocês, gente. Muito obrigada.